Saúde às irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abordaremos nesse vídeo o Dia da Autonomia Metodista no Brasil. Muitas pessoas ainda hoje perguntam sobre a origem da Igreja Metodista no Brasil e até mesmo há membros que ainda desconhecem a própria história. Assim vamos abordar um pouco sobre a origem do metodismo que se deu na Inglaterra às vésperas da Revolução Industrial no século XVIII. E tudo começou quando os irmãos João e Carlos Wesley lideraram um movimento de renovação dentro da Igreja Anglicana, da qual eram ministros. E esse movimento foi chamado de Movimento Metodista, que geraria depois a Igreja Metodista. Os irmãos preocupados com a corrupção que dominava tanto o governo inglês como também a Igreja, se preocuparam com a busca pela santidade, que se expressava através de atos de piedade, de obras de misericórdia, na fé em Deus e na solidariedade para com as pessoas que sofriam. E uma das máximas de John Wesley era de que o Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja religião social. Entretanto, os irmãos se posicionaram pela não fragmentação da Igreja Anglicana, que na época era a igreja oficial da Inglaterra. E assim, mesmo à frente de um movimento religioso que possuía muitas edificações para encontro e vida devocional do povo chamado metodista, esse só se tornou igreja 4 anos depois da morte de John Wesley, porque ele lutava pela preservação da unidade da igreja e não pela sua fragmentação. Nisso, os irmãos Wesley faleceram como ministros da igreja anglicana e não como ministros da igreja metodista, porque ela ainda não existia. Além de poliglota, John Wesley investiu em várias áreas sociais pensando no ser humano, como no socorro às famílias que passavam fome e que tinham necessidades de roupas, pelas pessoas doentes que não tinham condições de comprarem medicamentos, pela vida espiritual das pessoas, pela educação das crianças e criando assim escolas, pelo fim da escravatura, para que as prisões tivessem janelas e higiene, pelo fim do contrabando e da pirataria, que prejudicava a arrecadação de impostos para que o governo pudesse investir na nação, pelo fim das rinhas de animais por ser desumano, contra os jogos de azar, que deixava famílias passando necessidades, e na luta contra os vícios das bebidas alcoólicas e do fumo. É impressionante a atuação de John Wesley, que se tornou um dos grandes avivalistas da história por ter a santificação como grande objetivo e assim sobreviver o lema de reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Os irmãos João e Carlos Wesley eram 2 de 19 filhos e filhas que o casal Samuel e Susan Wesley tiveram, mas que apenas 10 sobreviveram, 7 meninas e 3 meninos. E da mesma forma que Samuel Wesley, o pai, havia se tornado ministro da Igreja Anglicana, assim também seu primogênito Samuel Wesley Jr., como João e Carlos, também se tornaram. E durante a expansão do metodismo pelo Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, na época de Wesley, ela aportaria também nas colônias inglesas na América do Norte, que se tornaria nos Estados Unidos. A chegada do metodismo nos Estados Unidos se deu a partir de 1760, quando os primeiros imigrantes ingleses e irlandeses chegaram à América. E em 1769 chegaram os primeiros pregadores leigos enviados oficialmente por John Wesley. Porém, devido à Guerra de Independência dos Estados Unidos entre 1776 e 1783, os sacerdotes anglicanos retornaram à Inglaterra e o povo ficou sem ministros. No caso do metodismo americano, só havia pregadores leigos, e assim John Wesley enviou para a América Francis Asbury e Thomas Cook. Entretanto, diante da realidade local, o metodismo americano precisou se tornar uma igreja independente, porque John Wesley era inglês, assim como o metodismo. E para que o metodismo não fosse perseguido como desfavorável à independência das colônias e suprimido, precisou dar espaço, mesmo contra a vontade de Wesley, pois no Natal de 1784, os pregadores metodistas, numa conferência, elegeram Francis e Thomas bispos
princípios da Igreja Metodista Episcopal a partir do metodismo americano. A partir daí, com o fenômeno da expansão da fronteira da nova nação, do leste para o oeste, o metodismo foi acompanhando essa marcha. Infelizmente, anos antes da nação se dividir numa guerra sangrenta, o movimento abolicionista já começara nas igrejas ao norte, e que levou às fragmentações antes da nação se fragmentar em norte e sul. No caso da Igreja Metodista Episcopal, ela ocorreu em 1844, quando surgiu a Igreja Metodista Episcopal Sul. Infelizmente, cerca de 17 anos depois, no período 1861 a 1865, devido à Guerra de Secessão, os Estados Unidos se dividiu numa guerra sangrenta em norte e sul. Os estados do norte haviam desenvolvido o setor manufatureiro, além de contar com pequenas propriedades agrícolas e o trabalho livre assalariado. Já os estados do sul dependiam do cultivo em latifúndios, no qual prevalecia o sistema de monocultura, sendo o algodão o mais cultivado. E diferente do norte, essas grandes propriedades dependiam da mão de obra escrava e não assalariada. Porém, o que iniciou essa guerra foi que, com o fenômeno da marcha para o oeste, os estados sulistas queriam levar o seu sistema, o que foi contra o desejo dos nortistas, que queriam o fim da escravidão nessas áreas. E como os estados sulistas queriam manter a prática da escravidão, optaram pela separação, ainda mais quando Abraham Lincoln foi eleito presidente. E em dezembro de 1860, o estado da Carolina do Sul se separou, nem esperando a posse dele. E nos meses seguintes, outros estados sulistas aderiram ao separatismo. Tempos depois, em abril de 1939, a Igreja Metodista Episcopal, a Igreja Metodista Episcopal Sul e a Igreja Metodista Protestante, num plano de unidade, se fundiram para se tornar na Igreja Metodista, curando as feridas que tinham surgido desde as fragmentações passadas. O tempo passa e em 1968 houve nova fusão entre a Igreja Metodista e a Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos, dando origem à Igreja Metodista Unida atual. O que se observa assim é o oposto que tem ocorrido com muitas igrejas denominacionais, em que, enquanto tem havido fragmentações, no caso do metodismo, houve fusões. No Brasil, houve uma primeira tentativa de implantação do metodismo, com o envio do reverendo Fontaine Elliott Pitts, em 1835, e no ano seguinte, em 1836, o reverendo Justin Spalding e família chegaram para ajudar. E em 1837, vieram o reverendo Daniel Parrish Kidder e esposa. Entretanto, essa tentativa da Igreja Metodista Episcopal no período 1835-1841 não deu certo. E só foi a partir de 1867 que o metodismo brasileiro vingaria com a chegada de imigrantes do sul dos Estados Unidos. E junto com eles, um ex-capelão do exército, o reverendo Junius Easton Newman. Porém, só foi em 1875 que a Igreja Metodista Episcopal Sul dos Estados Unidos oficializou a missão metodista com o envio do reverendo John James Hanson, que iniciou as atividades em 1877. E com o tempo, o metodismo brasileiro foi se tornando uma realidade e foi crescendo a ponto de, cerca de 53 anos depois, almejar sua independência do metodismo americano. E foi a partir de 1910 que o ideal da autonomia começou a ganhar força, principalmente com os ideais políticos nacionalistas no período de 1926 a 1930, dentro e fora da igreja. O que aconteceu é que os clérigos e leigos metodistas brasileiros sentiam que o metodismo brasileiro já tinha condições de caminhar independente do metodismo americano. E com isso, em 2 de setembro de 1930, quando no primeiro concílio da Igreja Metodista do Brasil, na Igreja Metodista Central em São Paulo, atual catedral, ela deixava de ser missão da Igreja Metodista Episcopal Sul. E nos anos 70, a Igreja Metodista do Brasil adotava o atual designativo como Igreja Metodista. E o que essa história tem a ver de tão importante assim? De fato, o metodismo tem uma história de origem, obra missionária e desenvolvimento
no qual não se restringe somente a práticas religiosas dentro dos templos, porque a missão é feita a partir do ID de Jesus, conforme atesta Marcos 16,15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nisso, a Igreja Metodista, por assim dizer, é um dos inúmeros ramos da Igreja Terrena de Jesus na face da terra. O metodismo, tendo surgido a partir da Igreja Anglicana, esta surgiu da Igreja Católica, na época do reinado de Henrique VIII, em 1534, quando depois do Papa Paulo III ter excomungado. O parlamento inglês, através do ato de supremacia, rompeu com Roma, e com isso o rei se tornara o chefe da igreja inglesa. Voltando no tempo, a igreja primitiva se tornou numa instituição em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, e adotou o nome de Igreja Católica. E, embora tenha sido convocado pelo imperador Constantino, que arcou com os custos, a sua intenção era evitar a fragmentação do cristianismo, que estava ocorrendo e que podia também fragmentar o império, já que cerca de 90% do império havia se convertido a Cristo. Já a igreja primitiva teve origem graças às atividades dos discípulos de Jesus, tanto quanto os escolhidos por ele, como a incontáveis discípulos anônimos que foram semeando as boas novas do Evangelho por todo o Império Romano na época. E só foi possível o surgimento e expansão da igreja na face da terra pelo nascimento da igreja na cidade de Jerusalém, com derramar do Espírito Santo, como atesta Atos 2, de 1 ao 4, até a parte A. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas partidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E esse evento só ocorreu após a morte de Jesus, quando ele tinha instruído seus discípulos anteriormente a ficarem na cidade até que fossem revestidos de autoridade e poder, como relata Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por isso, nenhuma igreja denominacional, tradicional ou histórica, pentecostal ou neopentecostal, pode desprezar as demais, porque se o Senhor Jesus é dono dela, por que afirmar o contrário? Irmãs e irmãos, espero que este vídeo tenha sido edificante e que possamos conhecer a nossa tão rica herança e nos conscientizar da importância de termos uma identidade saudável e vestirmos essa camisa com dedicação. E jamais devemos nos esquecer de que povo que não tem história acaba não tendo também uma identidade. Assim, oremos. Obrigado, Senhor Deus, por este momento em que podemos aprender um pouco mais para a nossa maturidade e crescimento. Onde quer que sejamos, Senhor, esteja iluminando nossas mentes e corações, para que possamos conhecer a nossa história, a nossa tradição, nossas práticas e costumes. Conhecer onde estamos, para que possamos apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, numa sociedade, num mundo que tanto precisa de Ti. Assim te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Dessa forma, irmãos e irmãs, que possamos aprender sempre mais da palavra do Senhor, também da nossa história, da nossa vida, para que possamos ser bênçãos nesse mundo e na sociedade que vivemos. Aleluia. Amém.